Com a vitória de 3-1 sobre o Botafogo, o Flamengo é o supercampeão do Brasil na temporada de 2025. Então vamos avaliar alguns pontos que levaram ao rubro-negro a essa boa vitória diante do seu rival alvinegro. O ponto 1, a escalação, o time base colocado pelo técnico Felipe Luiz no início da partida. Poderíamos esperar a volta logo de Arrascaeta no meio-campo, e foi algo que não aconteceu. E diferentemente do Fluminense, que enfrentou o Botafogo na última semana, o Flamengo não quis fazer um trabalho de espelho, de fazer com que a equipe atuasse num 4-3-3, praticamente o sistema de jogo que o Botafogo atua há mais de um ano. E aí o Flamengo atuando com dois jogadores mais fixos no meio-campo, mas com mobilidade, outros dois pelas pontas, e mais dois jogadores de frente, fez com que o Botafogo ficasse sem poder de ação. Segundo ponto, a dupla de Bruno Henrique com Plata. Bruno Henrique foi muito bem, marcando 2 dos gols da equipe, e o Plata acabou sendo um ótimo coadjuvante. Mesmo não conseguindo fazer tendo boas chances de gol criadas por ele, ele foi bastante relevante em relação a sempre estar puxando a marcação do adversário, não ficar parado só na ponta direita, fazendo movimentações também pela esquerda, trazendo o jogo com ele e assim a marcação adversária. Então acaba que essa dupla de ataque acabou dando muito certo nessa partida. Bruno Henrique mostrou seu faro de goleador e o Plata conseguiu ser um ótimo coadjuvante. Terceiro ponto é o meio-campo combativo, Então, com muita combatividade, o Flamengo fez o quê? Pulgar e De La Cruz, eles conseguiram iniciar grande parte das jogadas do rubro-negro e foram muito bem. Eles não só desarmaram. O De La Cruz pareceu aquele jogador das primeiras partidas com a camisa do Flamengo. Ele estava em todo o espaço no campo, fazendo as flutuações, fazendo cobertura dos laterais, participando dos jogos, das jogadas, das principais jogadas, próximo da bola, fazendo um 2 rápido, se movimentando o máximo possível e encontrando os espaços vazios. Já o Pulgar, apesar de uma ou outra jogada um pouco mais ríspida, ele também conseguiu fazer passes verticais que foram bastante interessantes num contexto de um jogo que poderia ser amarrado. Outro ponto relevante é Michael, sendo uma via de escoamento pelo lado, que acabou dando resultado também, tirando a parte mesmo da parte ator, do jogador, de que quando encostavam nele, ele se jogava no chão, ele tentava conseguir com que um outro jogador do Botafogo levasse cartão, que isso seria irrelevante com o processo do jogo, mas ele conseguiu ir muito bem na partida também. Outro ponto relevante é o banco de reservas. Quando nós olhamos para o banco de reservas do Botafogo, nós vemos a quantidade de jogadores feitos nas categorias de base, ou outros jogadores que tiveram poucas oportunidades durante as outras temporadas. E quando a gente olha para o banco do Flamengo, e quem entra, nós temos Arrascaeta entrando, vemos o Luiz Araújo, que foi o autor do terceiro gol do Rubro Negro, nós vemos o Danilo fazendo a sua estreia como zagueiro. Então, assim, e sem contar que o Matheus Gonçalves não entrou, o Everton Cebolinha também não entrou. Então, assim, o plantel do Flamengo acaba sendo muito mais relevante do que o do Botafogo nesse momento, que acabou perdendo mais de 12 jogadores e não teve essa recomposição ainda. Outro fator relevante é a marcação-pressão desde o início do jogo. O Flamengo conseguindo fazer com que o Botafogo perdesse o controle ou uma possibilidade de controle de posse de bola logo no início da partida, fazendo com que a equipe do Alvinegro tivesse que rechaçar essa bola o mais rápido possível. Acabou fazendo com que o Flamengo fosse o dono dos primeiros 15 minutos de jogo sem problema nenhum, porque ele pegava essa bola, fazia as transições rápidas, mas com passes próximos de jogadores e outros que já variavam nos espaços vazios. E o Botafogo ficou perdido em relação a isso. O meio-campo do Flamengo foi o total responsável pela vitória na partida contra o Botafogo.
Outro ponto relevante é quando o Wesley subia, né, pela lateral direita, o Alexandro não fazia o mesmo processo lá na esquerda, então ele ficava um pouco mais recuado. E aí se o Wesley subia, tinha alguém para fazer essa dobra com ele aqui na direita, né? Poderia ser o Gerson, poderia ser o Plata, então tinha como fazer essa variação de jogada de dobra, de fazer 1-2, e se tivesse um contra-ataque rápido, não teria bola nas costas. A gente pode reparar que praticamente durante o jogo inteiro o Flamengo não teve essa bola nas costas. Um caso que aconteceu isso foi no gol do Patrick de Paula, né, praticamente já no final da partida. Foi um lance em que a dupla do Flamengo, né, de defesa acabou bobeando, vacilando, teve uma bola nas costas, né, pelo lado, e aí, se não me engano, pelo lado esquerdo, e aí não tem ninguém na cobertura, porque sempre havia um dos jogadores, principalmente um dos jogadores mais, né, que seriam do setor de marcação do meio campo, no caso Pulgar e no caso De La Cruz, mas nesse caso específico eles não conseguiram. Um outro caso, um outro ponto muito importante também em relação à equipe do Flamengo é a vontade e o primor tático. Nós não tivemos um jogador específico, né, que teve um fator individual. Tivemos o Bruno Henrique que brilhou em algumas jogadas, tivemos o Plata que foi muito bem como coadjuvante, tivemos os laterais que avançaram nos momentos certos, tivemos o De La Cruz que conseguiu estar em todas as partes do campo, tivemos o Rossi que conseguiu fazer alguns lançamentos do campo de defesa dele para o campo de ataque, tivemos o Flamengo ganhando a primeira bola e a segunda bola. Então, assim, a parte coletiva do Flamengo foi muito boa na partida contra o Botafogo. Então, assim, num contexto geral, não teve um jogador específico dos 11 que iniciaram a partida que foram mal do Flamengo. Fora de rotação, a gente pode dizer que o atacante que chegou, o Juninho, ele ainda não está ainda no ritmo do resto da equipe. Que ele entrou e não conseguiu dar continuidade em nenhuma das jogadas. Mas dar tempo ao tempo. Acredito que o Botafogo não é esse Botafogo que entrou em campo. Num próximo vídeo eu vou falar sobre as falhas que ocorreram em relação ao Botafogo e que fizeram com que o Flamengo conseguisse essa vitória que frustra um pouco, né, a torcida alvinegra, faz a alegria da torcida rubro-negra, mas lembrando que é um jogo único, a temporada está iniciando agora, o Flamengo inicia com o pé direito e com um elenco recheado de alternativas e com o Felipe Luiz que, convicto em suas análises, seu sistema tático e com a parte técnica dos jogadores indo bem, o Flamengo é um forte candidato a tudo nesta temporada.